E aí, pessoal, estamos aqui nós novamente para fazermos mais testes, né, aqui na bancada. Agora o nosso objetivo é utilizar o capacímetro, né? Então, como foi mencionado anteriormente, o capacímetro mede capacitância e é uma das principais medidas que a gente faz do capacitor, né? Existem instrumentos específicos para medir outros parâmetros, né, do capacitor, mas no dia a dia o que a gente mais mede num capacitor é a capacitância, né? E para medir a capacitância a gente vai usar a escala de capacitor, né, ou de capacitância do meu multímetro. Nem todos os multímetros têm essa escala. Eu estou aqui com 4 instrumentos, né, 2 multímetros que medem capacitância. Eu tenho esse instrumento dedicado, né, que é o medidor de resistência, capacitância e indutância. Ele ainda tem escala de diodo também, é muito bom. Esse aqui já é um instrumento mais dedicado. E a gente tem aqui também o nosso medidor de transistor aqui, que mede também capacitância, dá uma noção aí para a gente poder fazer comparações. Ok, eu coloquei alguns capacitores. Eu tenho capacitores eletrolítico de alumínio. O capacitor eletrolítico ele tem polaridade, né? A gente não pode inverter a polaridade, que senão a gente compromete o capacitor, ele esquenta, né? E o óxido, né, que faz o dielétrico se torna condutor e ele se danifica, né? Dependendo do capacitor ele até explode, né? A gente tem também capacitores, eu coloquei 3 aqui, né, capacitores eletrolíticos, 2 capacitores menores e um capacitor maior. Lembrando que o capacitor, o tamanho do capacitor está relacionado normalmente com a capacitância, que é a quantidade de espaço que ele tem para armazenar cargas elétricas em relação a um potencial, a uma diferença de potencial nos seus terminais, e também está relacionado com a sua isolação, nesse caso aqui, ó, 200 volts. Então a gente tem um capacitor de 470 por 200 volts. Eu tenho um bem menor aqui, ó, de 220. Esse capacitor aqui é de 220 microfarad. Esse capacitor de 220 suporta até 50. Se eu tivesse um de 470, ia ser quase do mesmo tamanho desse capacitor, ou um pouco maior. Pouca coisa. Tá vendo a diferença em função da isolação, da tensão máxima que ele suporta? Então, esses 2 parâmetros. Há um parâmetro importante que é o parâmetro de temperatura. Esse aqui não está nem informando, parâmetro de temperatura. O que é mais comercial aí é 105 graus, esse aqui é de 105 graus, e 85 graus, né? São os valores mais comerciais aí, que é importante também a gente considerar no nosso projeto. Eu tenho capacitores também de poliéster, né? Eu tenho de vários formatos aqui, esse capacitor retangular aqui de poliéster, de 100 nano, né? 0,1 micro, e tem esses 3 aqui também, que são capacitores de poliéster. E eu coloquei aqui no conjunto um capacitor cerâmico do tipo disco. Os capacitores cerâmicos eles têm valores menores de capacitância. A gente consegue aí alguns nanofarads com capacitores cerâmicos, mas normalmente a gente fica na casa dos picofarads, né, que é 10 elevado a menos 12, e nanofarads, que é 10 elevado a menos 9. Né? Os capacitores poliéster a gente já consegue na casa de nano e micro, né, com eles. E os capacitores eletrolíticos, tanto de tântalo quanto de alumínio, a gente trabalha aí com capacitâncias de micro para cima, né? É o mais comum aí, mili e micro. Aqui eu coloquei um capacitor também de ventilador, que a gente usa em motor para partir motores monofásicos. A gente precisa de um capacitor para defasar o campo, e eu coloquei ele também na nossa lista. Então,
A gente começa fazendo a medida. Eu vou pegar esse instrumento aqui, primeiramente, para a gente começar a fazer as medidas. Eu coloco na escala de capacitância, né, só que é uma escala combinada. Daí eu tenho que vir aqui, ó, selecionar a escala de diodo, continuidade e capacitância. Aparece o F aqui, eu estou na escala de capacitância. Então eu vou começar aqui pelo meu capacitor cerâmico. Esse capacitor cerâmico, não está dando para enxergar muito bem, mas ele é um capacitor de 10 nano. Está escrito 103 no corpo dele. Né? Esse 103 que está escrito no corpo dele é basicamente os dois primeiros dígitos, 10, vezes o terceiro dígito, que é a potência de 10, 10 elevado à terceira. 10 vezes 10 mil, 10 vezes 1000, vai dar 10 mil. Só que 10 mil o quê? 10 mil picofarad, é a unidade padrão. Então 10 mil pico vai ser 10 nanofarad. Eu vou pegar aqui então as pontas de prova. Eu coloquei as garras de jacaré para facilitar. Então eu ligo as garras de jacaré aqui no meu amigo capacitor e tenho aí um valor de aproximadamente... Ele demora um pouquinho para estabilizar, porque existe uma curva, né, de carga aí para fazer essa medição. Até pegando esse gancho, capacitores de altos valores de capacitância, que hoje em dia aí são chamados de supercapacitores, a gente precisa de instrumentos dedicados para medir eles. Muitas vezes as escalas de capacitância dos nossos multímetros não atendem essas medidas de capacitância. Então tá aí, 10 nano. Vamos medir agora o capacitor de poliéster. Capacitor de poliéster, vamos deixar nosso amigo aqui. Vamos pegar esse capacitor aqui. É um capacitor, tá escrito 104 nele, né? 104, então, 10 vezes 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta é 10 mil. Então vai ser 100 mil, né? 100 mil vezes, na verdade 100 mil pico, né? Então 100 mil pico vai dar 100 nano. Então medindo aqui, ó, ele está indicando 104,2. Os capacitores, tanto poliéster quanto eletrolítico, cerâmico, da mesma forma que os resistores, eles têm tolerância, né? Então a tolerância do capacitor, nesse caso, é dada pela letra K. E tem capacitor de 5%, de 10%, de 20%. Eu não vou entrar em detalhe, que o objetivo aqui é mais fazer as medidas para mostrar para vocês, ok? Mas os capacitores também têm tolerância. Bom, continuando nossas medidas, eu fiz um ajuste aqui, que esse medidor, né, que é um medidor dedicado aí, ele mede indutância, capacitância e resistência. Ele estava com a bateria baixa, eu fiz um teste aqui e realmente não estava medindo legal, né? Tava dando uma diferença muito grande, mas é porque a bateria dele estava baixa, né? Ele usa uma bateria de 9 volts. Bom, então vamos continuar as nossas medidas agora com esse instrumento. A gente vai medir aqui, ó, esse capacitor é um capacitor de 1 micro. 0,1 micro, não sei se está dando para ver legal, 0,1 micro. Esse capacitor de 0,1 micro é basicamente um capacitor poliéster com isolação de 250 volts. Então vamos lá, a gente liga o nosso instrumento. Eu estou utilizando aqui, ó, ele tem 4 conectores. Tem 2 conectores para medição de resistência, diodo e continuidade, e 2 conectores para medição de indutância e capacitância. Então, nosso objetivo é medir capacitância, né? Então, a gente conecta um ponto aqui e o outro ponto desse lado. Tá aí, né, uma capacitância de 96,2, valor próximo de 100 nano ou 0,1 microfarad, de acordo com as especificações no corpo dele. Veja que eu estou usando a escala de 200 nano. Certo? Poderia usar a próxima escala aqui, ó. Perderia um pouco de precisão, mas ele continuaria indicando 0,098, 0,97. Estou na escala de 2 micros. A escala de 200 nano, de 20 nano, ó, já estoura essa escala.
Então não tem como fazer medida nessa escala de 20 nano. Aqueles dois instrumentos ali, tanto que a gente já utilizou, que é o Minipa quanto o Fluke, a seleção da escala é automática, né? Nesse aqui não é. Seguindo aí com as nossas medidas, agora a gente vai medir um capacitor eletrolítico de alumínio, né? Esse capacitor pequeno aqui. Ele é de 100 volts, 1 micro, né? Tá no corpo dele aqui. Não tá visível para vocês, mas tá no corpo dele aqui. Vou colocar então aqui, ó. Veja que estourou a escala, então já tem que ajustar aqui, ó. Vou jogar para 2 micro. Se ele é de 1 micro, na escala de 2 microfarad, eu consigo fazer a medição. Tá dando um reflexo ali, né? Enfim, né? Aí aproximadamente 1 microfarad. Tá oscilando um pouco. Às vezes acontece isso, dependendo do instrumento. Cada instrumento tem um método de medida. Esse tá oscilando até bastante, né? Aí você tem que avaliar a questão da conexão, se tá certinho, bateria do instrumento, cabeamento, se não tá gerando resistência. Então tem que ficar atento a esses detalhes. Mas está bem próximo aqui de 1 micro. Um detalhe importante é que supercapacitores ou capacitores de grandes valores de capacitância, como hoje em dia é muito comum, né? Tem aí vários fabricantes já de supercapacitores, muitos instrumentos que têm as faixas aí de nano, de pico até micro, mili no máximo, não são adequados para medir supercapacitores. Daí a gente precisa de equipamentos dedicados para isso, né? Um exemplo é o potenciostato, né? Um potenciostato de impedância mede capacitor. Só que é um equipamento caro, né? Ele mede supercapacitor. Agora, em função dessa nova demanda aí, né, por capacitores cada vez maiores, com certeza os fabricantes aí têm se adequado, né, fornecendo multímetros e equipamentos de medida adequados para fazer medida desses novos valores aí, com esses valores maiores. Bom, então aqui, ó, eu tenho um capacitor de 220 microfarad. Não sei se está dando para ver. Vamos medir ele aqui novamente. Primeiramente, né? Vou medir com esse instrumento. Depois eu vou passar pro da Fluke, para a gente poder comparar. Coloquei na escala aqui de 200 micro, né? Ele é de 220. Tá vendo que ele tá assim na faixa, praticamente no limite aqui da escala. Então, eu vou colocar na escala de 1000. Mas como ele não está com a capacitância de 220, ele está com a capacitância mais baixa. Lembrando que esse tipo de capacitor de alumínio, ele tem uma tolerância aí de 10%. Grande maioria deles, né? Então, ele pode variar 10 para mais ou 10 para menos. Aqui, ó, outro capacitor eletrolítico, esse de valor maior, né? Porque ele tem uma isolação maior, 200 volts. Então, medindo esse capacitor aqui, conectar aqui os conectores, tá aí, é uma medida de aproximadamente 415, ele é de 470. Esse capacitor aqui já está guardado aqui no laboratório já tem algum tempo, né? Esses capacitores, eles envelhecem, o eletrólito seca, né? E o dielétrico é comprometido, comprometendo a capacitância, né? Com o passar do tempo. Esse capacitor é eletrolítico de alumínio. O de poliéster, de tântalo, eles já são, em função do fator construtivo ser diferente, eles já duram mais. Agora, vamos medir com o nosso Fluke, nosso terceiro instrumento. Vou pegar ele aqui, vou conectar aqui no comum e na medida de capacitância. Vou colocar na escala de capacitância. A escala de capacitância desse instrumento ela é separada, ó. Ela não é compartilhada com outras funções. Vamos pegar aqui esse capacitor de poliéster. No corpo dele está escrito 105. Ele é um capacitor de 400 volts. 105 significa 10 vezes 10 elevado à quinta. 10 elevado à quinta, né? Na verdade é 100 mil vezes 10 vai dar 1 milhão.
1 milhão vezes um pico, que é a base, né, de especificar esses capacitores, vai dar 1 micro, né? Então, eu vou colocar aqui, tem que dar um valor próximo de 1 micro. Conectar aqui. Bom, tá aí. 1.043. 1.043. Se a gente pegar aquele outro, ó, que a gente tinha medido com o capacímetro da ICEL, vamos medir esse aqui de 470 para a gente poder comparar. Ó, essa medida, ele já não está... é porque ele estava demorando, né? Tem capacímetro que não consegue medir capacitâncias muito altas. Tá vendo que deu uma capacitância aí próxima, né, de 470. Um pouquinho menor, mas o valor próximo de 470, 433. Bom, então, vamos medir também aquele de 220, que tinha dado lá 208, né, tinha dado uma capacitância menor. Vamos medir ele aqui agora com esse outro capacímetro. Capacitâncias maiores, ele demora mais, né? Ele tem uma curva de carga do capacitor. Daí, ó, deu um valor próximo, tinha dado 208, né? Deu 209,5. Beleza. Nessas medidas, elas estão semelhantes. E eu tenho também aqui, ó, um capacitor de ventilador. Esse capacitor aqui é um capacitor usado para criar aquela defasagem no campo de motores monofásicos, né? Em motor monofásico eu preciso de um capacitor para a partida do motor, né? Então esse capacitor é usado com essa função. É um capacitor de 4 microfarad, 10% de tolerância. Então vamos lá, vamos medir esse capacitor aqui. Vou conectar aqui num ponto e no outro ponto. Tá aí, 4.17, um valor bem próximo aí da capacitância. Eu não sei se eu comentei já, pessoal, com relação aos capacitores polarizados. Não tem, o capacitor em si tem polaridade, eu não posso inverter a polaridade lá no circuito, eu comprometo ele, né? O dielétrico, né, que é um óxido, ele se torna condutor. Mas aqui na medida, né, eu tenho ponta ligada no comum e tenho a ponta ligada no conector principal de medida de capacitância. Então, tanto faz aqui, né, se eu medir de uma forma ou de outra, vai me dar a mesma medida, que eu não preciso me preocupar com isso. Bom, e o último capacitor, a gente vai usar aqui o nosso medidor de transistor que mede capacitância também, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, no 1 e no 2. É só encaixar aqui nesse conector e solicitar o teste aqui. Ele tem um algoritmo, né, que tem um circuito eletrônico que gera lá uma tensão, mede a corrente, identifica que tipo de equipamento que tipo de componente. Ó, é um capacitor ligado, né, aos pinos do capacitor 1 em 2 com capacitância, ó, de 26,58. É aquele capacitor de 22. Né? Nesse caso aqui é um capacitor pequeno, ele nem mediu ESR. O ESR é a resistência série do capacitor. É um outro ponto que a gente tem que ficar atento, mas é mais para capacitâncias maiores, como esse caso aqui, ó, os capacitores eletrolíticos de alumínio, como esse, ou capacitor eletrolítico de tântalo. Aí a gente tem a medida do ESR. O que seria o ESR? A resistência série. Existe uma resistência equivalente série, e essa resistência pode comprometer. Deixa eu encaixar aqui de forma correta para fazer a medição. Aí encaixei aqui. O ESR pode comprometer, né, o funcionamento correto do meu circuito, porque é uma resistência, né, é uma resistência série. Então vamos medir aqui esse capacitor de 220. Ele vai mostrar aqui na tela para a gente as informações coletadas. Ó, esse capacitor já é um capacitor 215
ele é de 220, a gente tinha medido, né, nos dois capacímetros, no ICEL e no Fluke, deu aproximadamente 208, 209 micro, aqui ele deu 215, né, e ele tem ESR. O ESR, ó, é a resistência série equivalente. Quanto maior a capacitância, maior o ESR. Essa medida aqui é importante. Em muitos projetos é importante ter instrumentos de precisão para medir com precisão o ESR, né? Essa medida aqui que está dando 0,17. Quanto maior esse valor de resistência série, né, pior né? Mais energia eu vou perder no meu capacitor, porque o resistor dissipa energia, transforma energia elétrica em calor, né? Então, realmente compromete. Eu vou colocar outro aqui, ó. Vou colocar esse de poliéster. Este poliéster aqui é um capacitor de 100 nano. Vamos testar mais ele aqui. Bom, enfim, o que eu queria dizer é que as medidas de capacitância são medidas importantes, são simples de serem realizadas. Tá aí, ó, um capacitor de 123 nano. Ele tá com a capacitância um pouco acima, né? Tá significativo, né, esse capacitor, porque ele é de 100 nano, então tá com 23% aí acima da capacitância. A qualidade do capacitor é algo significativo, né? Então existem capacitores de toda forma. O que a gente tem que priorizar é a capacitância, né? Ter um valor o mais próximo possível da especificação. A isolação, né, estar adequada ao circuito que a gente está usando, né? Esse capacitor suporta, deixa eu só confirmar aqui, 250 volts. Então, se eu for usar ele num circuito que ele pode estar submetido a 400, eu não posso utilizá-lo. Tem que usá-lo até 250 volts. E também eu tenho que considerar os fatores de temperatura para alguns capacitores. Esse aqui não é muito problemático, né, para temperatura, é mais o eletrolítico, e é a resistência série, o ESR, que pode comprometer meu circuito. Existem ainda outros elementos assim que não vem muito ao caso eu comentar, tipo esse capacitor eletrolítico, o fator construtivo dele ele é feito de uma forma espiral, como se fosse um rocambole. Né? Se você abrir aqui, ó, essa tampa e tirar, você vai ver que ele tem uma fita. Essa fita foi enrolada e encaixado aqui para aumentar a área das placas. Aumentando a área das placas, eu consigo aumentar o valor da capacitância, armazenar mais cargas no meu campo elétrico uniforme. Então, existe um efeito indutivo. Então, para frequências altas, esse capacitor tem influência indutiva, então é algo que a gente tem que considerar aí, né, também. Mas com relação às medidas, é isso, é bem simples de medir. As medidas são feitas usando aí a escala de capacitância, e essa escala pode ser selecionada manualmente ou selecionada automática de acordo com o instrumento. Vamos lá para as medidas dos indutores. Próximo passo.